Oração, ação, o nosso cantinho, o nosso momento de persistência, de resiliência, de perseverança, atentos à promessa do Mestre, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. Não desistamos, não desanimemos com as dificuldades. As dificuldades, as provas sempre vieram para nos promover. É sempre vencendo os desafios que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós nos expandimos. Que assim seja agora também. Sem desânimo, sem perder a esperança, sem perder a fé, a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, de que tudo é pedagógico na escola perfeita de Deus, de que tudo é terapêutico no hospital perfeito de Deus. Muito bom que assim seja para nós. Hoje viemos falar sobre a questão dos irmãos gêmeos, fenômeno que nos intriga há tanto tempo, que desafia a alma humana, que foi objeto de tantos filmes, tantos livros, tantas pesquisas. Como compreender esse fenômeno do ponto de vista espiritual? Já que, para qualquer um que tenha compreensão espiritual, sabemos que a matéria é um símbolo, que a matéria simboliza, contém, estimula, significa aquilo, precisamente aquilo que todos os envolvidos precisam viver. O que essa vivência de aparência tão próxima de outra pessoa significam para nós? O que? Que lições, que oportunidades, que dificuldades estão contidas na vivência do irmão gêmeo? Vamos estudar isso? Muito bom. Fundamental percebermos que dos pontos fundamentais da condição dos gemelares é que apresentam aparência, em geral, muito semelhante. O que isso quer dizer no mundo de aparências como nós vivemos? Onde nós nos apegamos, nos identificamos, reconhecemos sermos nós pela aparência? O que significa ter um outro ser extremamente parecido conosco? Esse desafio da aparência, da identidade questionada pela presença de um outro praticamente igual ao eu, traz sem dúvida ensinamentos, desafios, oportunidades. Já que uma mãe e um pai, e principalmente os próprios gêmeos, sabem que não são iguais. Isso, sem dúvida, estimula a eles, aos pais, aos parentes e a todos nós a pensarmos o que nos identifica, o que nos torna únicos. Por que virmos a Terra em identidade de aparência? Será para aprendermos a nos unir mais, a agir articuladamente, a sermos um com dois corpos? Será
por outro lado, para resolvermos nossas diferenças e percebermos a precariedade do externo, a precariedade da matéria, que a verdade do ser está em profundidade, na mente, no espírito. É precisamente isso que vamos estudar hoje. 4 questões Kardec trouxe aos espíritos sobre essa questão. Vamos a elas? Muito bom. Questão número 211 do capítulo As várias existências do espírito. É à luz da reencarnação que nós estamos hoje estudando a questão dos gêmeos. Questão número 211, Kardec perguntou assim: de onde vem a semelhança de caráter que frequentemente existe entre os irmãos, especialmente entre os gêmeos? De onde vem essa semelhança? A resposta dos espíritos foi: são espíritos simpáticos que se aproximam pela afinidade de seus sentimentos e que sentem-se felizes por estarem juntos. Muito legal, né? A 212 continua o raciocínio. Existem 2 espíritos nas crianças que nascem com corpos ligados e que possuem alguns órgãos em comum? Os chamados chipófagos ou irmãos siameses, sobre os quais a medicina tem evoluído nas cirurgias, mas que às vezes não consegue-se ainda hoje. A cirurgia, por exemplo, na separação dos cérebros, sem grande prejuízo das crianças. Quer saber, Kardec, se existem espíritos nas crianças que nascem com corpos ligados? E a resposta é sim, existem 2 espíritos, pois são 2 os corpos. Entretanto, a semelhança entre essas crianças é tão grande que parece existir um só espírito. Como a gente falou, esse jogo da aparência e da profundidade, da aparência e da essência, da superfície e da profundidade, que desafia todos nós e deve ser objeto de nosso estudo constante, na vivência dos gêmeos, ela emerge mais forte. Não é? Por exemplo, todos nós, com o olhar da exterioridade, somos peculiares, somos únicos nas nossas roupas, nos nossos trejeitos, nos nossos nomes, nas nossas aparências. Mas, à luz do raio-x, somos todos extremamente semelhantes. Não é? E sob o olhar da profundidade espiritual, somos todos iguais. Evoluir, então, que é sem dúvida ir da aparência para a essência, ir da matéria para o espírito, é necessariamente sair da aparência da diferença para a unidade na essência. Não é bonito isso? Muito legal. A questão 213 vem falar assim: se os espíritos que encarnam como gêmeos
o fazem por afinidade, de onde vem a aversão que muitas vezes existe entre eles? Muitos de nós, ouvindo as primeiras explicações, já tinham pensado nisso, não é? A primeira resposta dos espíritos fala da afinidade, e aqui Kardec traz a questão da aversão. Vamos ver a resposta dos espíritos. Não existe uma regra que diga que os gêmeos tenham que ser espíritos que tenham afinidade entre si. Espíritos inferiores podem solicitar uma reencarnação para lutarem juntos na Terra. Não é? Espíritos que há muito tempo fogem da responsabilidade mútua que adquiriram em vidas de vingança, de violência, podem pedir ou serem compelidos a reencarnar na unidade da aparência ou na unidade ou proximidade ou compartilhamento de certos órgãos em seus corpos, para que, incapazes mais ou muito mais difícil de fugirem uns dos outros, aceitem finalmente a posição da reconciliação. Lembremos dessa palavra quando Jesus disse: se você estiver indo ao altar, a sua religião, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, largue tudo, largue sua oferta no altar e corra a se reconciliar com seu adversário, enquanto estás a caminho, para que não aconteça dele remeter você ao juiz e de lá ao carcereiro, e de lá só possa sair até ter pago o último centavo. É essa urgência que pode fazer com que muitos inimigos mesmo, que devem reparação, devem reconciliação uns aos outros, mas que têm fugido ou aumentado suas dívidas ao longo das vidas, sejam situados juntos, unidos, em aparência ou em seus próprios corpos, para que possam finalmente se libertar e prosseguir. Não é importante? Que dizer então? O que pensar das histórias de crianças gêmeas que lutam no ventre materno? Questão número 214. A resposta dos espíritos vem assim: essas histórias não passam de lendas. Servem para dar ideia de que o ódio entre os gêmeos era muito antigo e que se manifesta antes mesmo do seu nascimento. Geralmente, os homens não compreendem o significado das imagens poéticas. Então essas lendas instruem a humanidade de que a vida não começa no berço, de que há antipatias que surgem em momentos anteriores à própria concepção, ou seja, em outras vidas necessariamente, mas alertam os espíritos aqui que geralmente os homens não compreendem o significado das imagens poéticas e tomam a essência que está sendo passada na aparência, paralisam-se na aparência, não alcançam um significado mais profundo, que é o que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui, não é?
Na observação da nossa edição aqui, consta o seguinte: toda criança se movimenta no ventre materno. No caso dos gêmeos, temos a impressão de que estão lutando, o que certamente não passa de impressão. Não é impossível que a aversão aconteça no ambiente, na experiência, na vivência dos gêmeos. Mas está longe de ser regra que as movimentações dos gêmeos na barriga de suas mães indiquem sempre conflito, disputa, luta, como supõem muitas pessoas. É a própria movimentação num ambiente que por si, sozinho, já é apertado e que no caso dos gêmeos fica singularmente apertado, comprimido, com um espaço exíguo, levando sempre a experiência do compartilhamento, da integração, da cooperação, da fraternidade, para a qual é condição o perdão, a reconciliação, a reparação dos erros. Somos todos, no fundo, gêmeos uns dos outros. Não há diferença essencial entre nós. Tanto é que o profeta disse e o mestre confirmou, e o Messias confirmou, nós somos deuses. No fundo, nós somos deuses. Somos um. Somos um com Deus, somos um com o outro, somos um em nós. É apenas na superfície que nos supomos com diferenças que nos motivam a disputas, guerras, competições, porque ninguém é de um país, ninguém é de um clube de futebol, ninguém é de uma raça, ninguém é de um sexo ou classe social, ninguém é de uma religião ou ideologia. Essas são roupas com as quais nos vestimos momentaneamente. Evoluir é nos desapegar dessas roupas. É perceber que não há por que oprimir pessoas de outro sexo, de outra raça, de outra classe, de outra nacionalidade. Se isso são apenas condições momentâneas que, mal vividas, podem até nos levar a reencarnar na outra polaridade. Exatamente para quebrar a arrogância da polaridade em que vivemos agora, em violência. E que podemos, como na experiência dos gêmeos, sermos grudados, sermos espelhados uns nos outros, para viver em radicalidade a experiência que todos nós precisamos viver em todas as relações. Somos espelhos uns para os outros. Somos colocados uns na frente dos outros para refletir. Somos levados à reflexão para ultrapassarmos as aparências, para pensarmos as essências. Lá onde somos iguais, unos, lá onde somos deuses. Que essa experiência, que essa reflexão, que esse estudo sobre os gêmeos nos ajudem a pensar sobre a experiência da vida, sobre o sentido da vida, para muito além daqueles que têm irmãos nascidos juntos, para muito além daqueles que tiveram corpos extremamente semelhantes, para além mesmo daqueles que tiveram ligados pela barriga,
pelo tronco, pelo crânio, não importa, e que precisam, como todos nós, nos separarmos pelo senso da individualidade, para de posse dessa individualidade descobrirmos que na essência somos um. Que amar a si mesmo, ninguém pode realmente amar a si mesmo em profundidade sem amar o outro. Ninguém pode amar a si nem ao outro sem amar em profundidade a tudo que existe. Porque todos somos deuses e no fundo, no fundo, no fundo, amar a si, amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as partes, sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas, é um mesmo amor incondicional e profundo, ao qual estamos todos destinados. Que assim seja, que a gente consiga perceber a partir do particular, no caso dos Gêmeos, a riqueza do viver, o extremo desafio e as belíssimas oportunidades que estão contidas nessa nossa experiência de vida. Muito bom. Que bom que voltou, né, Aldi? Esther, Regina, Ju, Edgar, Simone, Gugu. Muito bom que a gente tenha vivido essa experiência, continuemos nesse aprendizado, porque hoje pudemos ir para todos a partir de uma experiência específica, ir para a profundidade a partir da aparência. Exercício tão importante para todos nós que buscamos a verdade, sabendo que é a verdade que nos libertará. Um grande abraço, um grande amor para todos vocês. Será assim que nós nos irmanaremos, nos assemelharemos, nos amaremos em profundidade, para sermos um dia com o todo, mas de início sermos um em nós, entre nós e finalmente com o todo. Um grande abraço para todos vocês. Até amanhã, 18 horas, estaremos juntos novamente. Compartilhem se vocês entenderem que isso pode ser importante para mais pessoas. Até a próxima, um grande abraço, paz e bem para todos nós.